A paz do Senhor, está no ar mais um episódio do programa Viver com Saúde, um programa exibido pela TV Manaim que traz informações de saúde para você e sua família. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante que traz muita preocupação, que é epilepsia e convulsões na infância. E vamos conversar com o neuropediatra, o Dr. Madison Lopes. Seja muito bem-vindo, Dr. Madison. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, poder trazer informações a respeito deste tema tão importante, que é sobre epilepsia, e informar cada vez mais você que nos acompanha, as nossas multiplataformas. Então, Madison, nós vamos falar sobre epilepsia e convulsão. Você pode explicar se existe uma diferença entre esses dois conceitos? Claro, existe. É importante entendermos que a convulsão, ou também chamamos de crise epiléptica, ela é o evento, aquele episódio. Isso é causado por uma descarga elétrica anormal e temporária por aquele período de tempo no cérebro. A epilepsia é quando nós temos as crises epilépticas de repetição. A definição, pela Ilaia, fala de ter pelo menos 2 crises, com um intervalo maior de 24 horas entre elas, e essas crises precisam ser não provocadas. Então, precisamos entender essa expressão, não provocadas. Por que isso? Porque as convulsões, as crises, elas podem ser uma coisa que chamamos de sintomáticas agudas. O que seriam isso? Por exemplo, se o nível de glicose está baixo no sangue, você pode ter uma crise. Em caso de febre, existem as crises febris, que é comum em crianças entre 6 meses e 5 anos, mas ela só tem a crise quando tem febre. Então é uma crise febril. Eu não vou chamar de epilepsia nesses casos. Entendi. Ou, por exemplo, existem algumas outras alterações de eletrólitos, como, por exemplo, o nível de sódio. Em casos de infecções também, uma meningite, uma encefalite. Então, se eu tenho um motivo para a crise, é apenas uma sintomática aguda. Eu tratando a infecção, eu corrigindo a glicose, eu corrigindo o sódio, essa criança não vai mais ter crises. Mas a epilepsia não. Ela tem crises não provocadas, não tem nenhum desses motivos a qual nós citamos, e essas crises elas se repetem com intervalos variados. Entendi, muito, muito bom saber isso, Então, assim, só vai ser epilepsia quando não é causada por uma situação como febre, como infecção, ou como alguma alteração específica para aquele momento. Sim. Entendi. E assim, existem vários tipos de crise, epilepsia? Sim, nós temos vários tipos diferentes de crises. Mas o mais importante é a gente vai classificar a partir do início. Então, por exemplo, a crise pode ser de início focal, que é quando apenas uma parte do cérebro que causa aquela alteração e ela inicia. Então, por exemplo, vai movimentar apenas um braço, ou às vezes apenas a mão. Além disso, as crises podem ser classificadas como motoras, quando temos movimentos musculares. Então, por exemplo, do músculo ficar todo duro, então fica o músculo duro, ele até causa um pouquinho de tremor. Ou você pode perder a força e às vezes tem a queda, cair ao chão. Assim também como crises clônicas que falamos, quando tem um movimento. Então, ele faz aquele movimento específico daquele tipo. Além disso, temos crises não motoras. Por exemplo, as crises de ausências, que são comuns na infância. Por exemplo, pode ter uma ausência típica. A criança é como se tivesse uma chavinha e ela desligasse. Então, ela está fazendo algum movimento ou conversando, no meio disso, ela para, fica poucos segundos ali e depois ela volta fazendo a mesma coisa. Isso pode ocorrer várias vezes ao dia, é quando chamamos de ausência típica. Também existem crises onde a pessoa pode ter alucinações, ver objetos, ver coisas, ou até mesmo ouvir. Então, depende muito da área do cérebro onde tem essa ativação. Se é uma área que controla a parte motora de movimento, se é a área responsável pela visão. Então, temos diversos tipos, diversas semiologias diferentes de crises. Que interessante, eu não sabia, assim, a gente comumente vê aquela motora que a criança treme, às vezes cai,
Isso é mais comum, né? Sim, o mais comum, principalmente as crises febris, né? Aham. Até 5% das crianças vão ter pelo menos uma crise febril uma vez na vida. E a das crises febris, a mais comum é que a gente chama de tônico-clônica generalizada, que a criança inicialmente fica toda dura e às vezes até enverga, né, o corpo ali, e depois ela faz os movimentos, né, ela se debate. Sim. Então é a crise que a gente está mais habituado a ver, e sempre que a gente vê isso, a gente fala, olha, é uma crise, Sim. todo mundo já conhece. É verdade. Mas temos essas crises com semiologias diferentes, né? Então, às vezes é só ficar o paradinho, olhando para o nada, né? Mas sempre entender, não é só porque a criança está parada, olhando para o nada, que ela está tendo uma crise. Existem também movimentos e episódios que não são de epilepsia. Então, às vezes pode ser uma crise de pânico e faz movimentos e que se confundem. Ou outros tipos de crise, né? Mas nem toda crise ela é epiléptica. Entendi. E quando há uma crise de epilepsia, como nós devemos agir? Como que os pais, os responsáveis, ou até professores, dependendo de onde ocorrer, devem agir com essa criança? Então, a primeira coisa é a gente vai tentar, né? Se a crise começar a durar um período um pouco maior, ou se a criança cair, furar o chão, você deite essa criança, vai colocar ela de lado. Você vai retirar os objetos pontiagudos, onde ela pode se cortar, se machucar, objetos muito sólidos ao redor dela. Nunca leve nada na boca dessa criança. Você não vai pegar o dedo para tentar puxar a língua, que as pessoas falam, tá embolando a língua, vai sufocar. Isso não vai ocorrer, não precisa se preocupar. Então não vai pegar o dedo, colocar na língua, não vai colocar nenhum objeto na boca, nem nada. Vamos aguardar ali, né? Talvez tenta segurar um pouco, né? Para ela, se está se debatendo muito, tentar não se bater tanto, mas é importante retirar tudo todos os objetos, tudo que pode machucar ou causar uma lesão nessa criança ao redor. Começou a ter uma duração maior, ligar para um serviço de urgência, né, talvez o SAMU, essa criança provavelmente vai precisar de ir para uma urgência, pode ter necessidade ou não de fazer algum remédio na veia para passar a crise. Então, se a crise ela demora muito, ela passa a ter um tempo muito prolongado, a gente tem que estar com remédios, né? Existem várias opções. Mas é claro que assim, a maioria das crises, elas são curtas e elas passam sozinhas. São poucos as vezes, né, são mais raros, quando a crise ela se prolonga muito e ela não passa nem com medicação. Mas sempre que a crise ela começa a se prolongar, é necessário procurar um serviço de urgência e receber as medicações para ela, porque pode entrar num status epiléptico ou estado de mal epilético, que são crises muito prolongadas, com duração maior do que 30 minutos, né? Entendi. Então, esse caso sim necessita de uma avaliação, de uma internação e uma investigação mais específica. Então, eu ia te fazer essa pergunta. Vamos supor nas crises mais curtas, né? A criança teve um episódio de uma crise epilética. Os pais devem, logo que passou, levar ao hospital? É necessário isso? Devem fazer contato com o profissional que cuida da criança a cada episódio? Como que é feito esse cuidado logo depois da crise? Então, nesse caso, a gente tem que entender o seguinte: é a primeira crise que a criança teve? Então, sim, melhor levar ela para um serviço de urgência, vai ter que avaliar, vamos ter que investigar, né? É uma sintomática aguda? Tem alguma alteração no sangue, algum motivo que levou a essa crise? Porque se só teve uma crise, eu ainda não posso chamar de epilepsia. Sim. Agora, uma criança que já tem um diagnóstico de epilepsia, já conhecemos os tipos de crise que ela tem, vai depender. É uma crise habitual ou foi uma crise diferente? Qual foi a duração dessa crise? Então, assim, se é uma criança que já tem uma epilepsia, já tem aquela crise de sempre dela, foi uma crise curta, muitas vezes ela não precisa ir para a urgência. Mas se a crise foi mais demorada ou está tendo uma crise diferente do habitual, sim, entre em contato, né, com um neuropediatra que está acompanhando, né, o seu filho nesses casos. Se a crise teve uma duração muito grande também, levar para um serviço de urgência, talvez pode ser necessário fazer algum exame, né, nesse caso específico. E sempre que for a primeira crise, a criança nunca teve crises antes, também é importante buscar o atendimento, pois tem que avaliar. Ah, foi uma crise com uma febre? Pode ser só uma crise febril ou não? A dependendo das características dessa crise, a gente precisa iniciar uma investigação. Então, isso tudo depende do que a gente chama de semiologia.
Então, que é uma informação muito importante, né? Você, pai, seu filho está tendo uma crise, tente gravar essa crise. Porque muitas vezes você não vai se lembrar de como ela ocorreu, mas é importante a gente saber quais foram os movimentos, como a criança agiu e principalmente como aquela crise começou. Porque quando a gente for entrar com alguma medicação, Sim. as medicações classificam entre medicações que tratam crises de início focal ou crises de início generalizado. Ou seja, eu preciso saber como aquela crise iniciou para eu saber qual o melhor remédio para ela. Se eu não sei, então eu vou precisar de usar uma medicação que trate tanto as crises de início focal como generalizado. Mas se eu tenho certeza, o pai viu ali ou filmou o início e eu sei que é uma crise focal, eu posso usar uma medicação que trata apenas crises focais, para tentar ter o controle dessas crises. Muito bom saber isso. E essa dica, né, do filmar, porque às vezes até no desespero os pais depois esquecem como que aconteceu, qual foi a duração, porque às vezes parece que é muito longa, e aí quando você vai ver numa filmagem, ela foi curta, né? Então assim, até essa noção, o médico vai saber melhor identificar essa situação, né, essa crise. Sim, e é comum isso, né? Os pais, você vê seu filho tendo uma crise, aquilo é desesperador para um pai, né? Aquilo, muitos pais falam, nossa, eu achei que meu filho iria morrer na minha frente. Sim. Aquilo gera uma angústia, né? E o pai fica sem saber o que fazer. E a gente pergunta, mas como foi a crise? Você vai lembrar daquele episódio, você não vai ter certeza, né? Então, os celulares hoje em dia ajudam muita gente nesse sentido, né? Então, assim, ele está fazendo um movimento estranho, está diferente, não sei o que que é, eles não vão lembrar, saber explicar. Grave, filme, porque você vai mostrar a filmagem e quando a gente vê essa filmagem, você vai saber, não, realmente, esse movimento, esse tipo de questão aqui, parece realmente ser uma crise epiléptica. Ah, não, esse movimento não é de uma crise epilética, parece ser um distúrbio de movimento, parece ser um tique, é só uma estereotipia. Então, tem as características daquele movimento, a gente consegue diferenciar e saber melhor qual o diagnóstico e tentar avaliar qual o melhor tratamento. Então, isso é muito importante, né? Muda a conduta e o diagnóstico, às vezes, da gente ter a filmagem, até de saber se a crise iniciou como focal ou como generalizada. Muito bom isso. E aí eu te pergunto, você falou sobre tratamento e diagnóstico. Como é que é feito o diagnóstico da epilepsia? Então, quando eu falo de epilepsia, como eu comentei antes, uma das definições, né? Eu preciso de pelo menos 2 crises, com um intervalo maior que 24 horas entre elas, e essas crises precisam ser não provocadas. Então, tenho que saber se a crise, né, teve um desencadeante ou não. Foi um aumento de febre, ou se tem febre e sem febre, é uma coisa. E temos que ter, por exemplo, quem tem epilepsia, quando a criança tem febre, pode ser um gatilho que vai desencadear as crises. Entendi. Então, se a criança tem crises apenas com febre, eu chamo de crise febril, eu não chamo de epilepsia. Sim. Mas se ela tem crises com febre e sem febre, aí sim eu vou chamar de epilepsia e a febre pode ser um fator desencadeante. Se ela teve uma infecção, teve alguma coisa, isso tudo pode facilitar e aumentar a chance dela ter a crise e descompensar da epilepsia dela. O diagnóstico realmente é clínico, né? Pela definição, pelas características que os pais vão nos dar das crises. Então, tem aquele período da duração da crise e após a crise tem o que a gente chama de pós-ictal. Porque, veja, o nosso cérebro, naquele momento da crise, né, ele tem essa descarga elétrica anormal. Então, quando acaba aquela descarga elétrica, ele demora um tempo para se recuperar. Então, aquela criança ou vai ficar confusa, ou vai ficar sonolenta, ou às vezes vai dormir. 10, 15, 20, 30 minutos. Sim. Depende do grau da descarga, se afetou só uma parte do cérebro, ou o cérebro todo, do tempo de recuperar. Então, toda crise epilética, a sua maioria, vai ter esse estado pós-ictal. Então, a criança não teve o pós-ictal. Poxa, tá estranho, não tem tantas características. Embora, por exemplo, uma ausência típica não tenha o pós-ictal, porque a duração é muito curta, 2 segundos, 3 segundos. E, além disso, tem exames que vão nos ajudar. A grande questão é o eletroencefalograma, que ele vai conseguir identificar naquele momento ali a localização da crise no cérebro. Então, se ela é só numa parte, se é no cérebro todo, a partir dos tipos de onda, vão nos ajudar para tipos de crises diferentes.
Mas, se eu pego um eletroencefalograma normal, isso não me invalida. Fala, o eletroencefalograma está normal, então não tem epilepsia. Que, por exemplo, ele só vai alterar se ela tiver uma atividade ali no cérebro elétrico naquele momento. Porque, por exemplo, toda atividade epileptiforme no eletroencefalograma vai dar uma crise? Não, porque o nosso cérebro tem mecanismos para combater isso. Então, às vezes, deu uma alteração apenas no eletro, mas isso não vai ter uma crise clínica, não vai gerar os movimentos motores, né? Ou o não motor. Mas eu peguei a crise, então eu sei a localização dela, eu sei o tipo dela. Então, se eu tenho alteração no eletro, me ajuda muito para saber qual o melhor remédio. E, a depender do tipo de crise, a gente pode utilizar de uma ressonância de crânio. Por quê? Eu vou ver se tem alguma lesão, né, algum machucado ali no cérebro que facilite ter crises. Por exemplo, crianças com paralisia cerebral. A criança nasce, né, falta oxigênio na hora do parto. Isso gera uma lesão no cérebro. Então, aquela área do cérebro que está lesionada tem uma chance maior de desenvolver crises. Então, eu também sei que, se eu tenho uma lesão na ressonância, a probabilidade dessa criança controlar de crises é um pouco menor. Se eu faço ali a ressonância, naqueles casos que a gente vê pela semiologia que tem indicação, e a ressonância é normal, então eu tenho uma chance melhor e maior de ter o controle das crises. Então, os exames são caso a caso. O eletro a gente sempre pede, pelo movimento eu estou na dúvida se é uma crise ou se é um movimento que não é de epilepsia. Então, se eu faço ali o eletro, ou até o vídeo eletroencefalograma também existe, onde ele vai filmar o movimento da criança e fazendo o eletro ao mesmo tempo. Eu vejo ali, pela filmagem, que a criança fez aquele movimento. Eu vejo no eletroencefalograma. No eletroencefalograma não tem atividade de crise epiléptica. Então, eu tenho certeza que aquele movimento não é uma epilepsia. Entendi. Certo? Então é mais ou menos isso. O diagnóstico é feito clinicamente pelo profissional, pelo neuropediatra, né? E de acordo com como você falou, os episódios, né? A classificação de mais de um episódio, com duração espaçada de mais de 24 horas. E, se for necessário, o profissional ele pode pedir o eletro, a ressonância para identificar essas questões. Muito bom saber disso, né? Porque às vezes até os pais, eles querem um exame, né? É muito comum isso, os pais quererem um exame. Não, tem que ter um exame. E não necessariamente é isso, né? Então, assim, o profissional, ele pode fazer o diagnóstico mesmo sem ter o exame feito. E aí, como que funciona o tratamento? Então, assim, foi diagnosticado que a criança tem epilepsia. Como é feito o tratamento? Então, a criança tem epilepsia. A gente vai avaliar primeiro a frequência de crises. Por exemplo, teve uma crise hoje e demorou 6 meses para ter outra crise. Qual o tempo da crise? Qual a duração? Qual o tipo de crise? Porque para eu entrar com a medicação, ele vai ter que usar todos os dias. Sim. E todo remédio tem seus possíveis efeitos colaterais. Por exemplo, eu tomo um paracetamol, uma dipirona. Eu posso ter alergia a esse remédio, eu posso ter algum efeito colateral. E os remédios que eu faço uso contínuo, da mesma forma. Então, assim, se a criança tem uma frequência de crises maior, ou as crises são mais duradouras, a gente sempre vai entrar com medicação. É diferente, por exemplo, teve uma crise hoje, demorou 1 ano e meio, 2 para ter outra crise. A gente tem que avaliar. Às vezes, nesses casos, a gente pode segurar um pouquinho e ver se a crise vai ter uma frequência maior. Mas se a frequência de crise é maior, sempre vai ser usado medicação. Qual o remédio? O remédio mais adequado para a semiologia da crise. Existem opções além do remédio? Também existem, mas a primeira indicação sempre é de medicação. Então, a gente começa com uma medicação, controlei as crises, ótimo, vou manter apenas uma medicação. Comecei o primeiro remédio, se tiver algum efeito colateral, alguma reação, ou não conseguir controlar essas crises, vamos associar uma outra medicação. Também existe a opção da dieta cetogênica, que a gente utiliza, né, quando já tem alguma falha com várias medicações, ou, em alguns casos específicos, a gente sabe que a dieta cetogênica responde muito bem.
Por exemplo, existe uma doença chamada deficiência de GLUT1, que é uma doença rara e que ela leva também a crises epiléticas e outros sintomas. O que acontece? A criança ela não tem o transportador que leva a glicose do sangue para o cérebro. Então, a glicose no cérebro fica muito baixa. Mas quando ele faz a dieta cetogênica, a gente não entra com carboidratos, então você passa a usar a cetose, os lipídios, esses produtos da degradação dos lipídios, e o cérebro também utiliza. Então, nesse caso, por exemplo, da GLUT1, se eu coloco a dieta cetogênica, eu consigo que esse cérebro tenha energia por essa via alternativa. Então, neste caso específico, eu vou fazer primeiro a dieta e não a medicação. Se apenas a dieta não for suficiente para controlar, aí a gente vai utilizar a medicação. Além disso, em casos muito específicos, né, se eu tenho certeza que é uma crise focal, eu faço a ressonância e eu vejo uma lesão específica. Eu faço o eletro e eu vejo que aquela crise começa exatamente naquela mesma região. Então, às vezes, pode até ser considerado de fazer a cirurgia, aí começar com o neurocirurgião, para ver a localização, se vale a pena ressecar, retirar aquilo ali, quais são os riscos da própria cirurgia, e eu retirando aquela localização, a criança estaria totalmente curada, porque eu retirei o foco e ela não tem mais crises. Então, existem outras opções, mas são para casos bem específicos, né? Ou aqueles casos de epilepsia de difícil controle, que a gente chama, né? Que ela tem falha do controle das crises com 2 medicações adequadas em dose adequada, e se não controlamos, a gente vai tentar outras opções, né? E aí eu te pergunto, a criança ela vai precisar tomar medicação para o resto da vida? Ou a epilepsia ela pode acabar, a criança pode parar de ter episódios de epilepsia ao longo da sua vida? Então, cada caso é individual, mas é possível sim que a criança não precise do remédio para o resto da vida. A maior parte dos casos de epilepsia são epilepsias que a gente consegue controlar com poucas medicações. Então, se a gente está usando apenas uma medicação, né, ou até mesmo 2, mas a gente vai avaliar o quê? A criança, a partir de 2 anos, sem nenhuma crise, então, por exemplo, tem 2 anos que ela está usando a medicação e ela não teve nenhuma crise nesse período. A gente vai avaliar, como que é o eletro? Tem alguma atividade ali no eletro ainda, né, de crise epilética? Qual é a ressonância? Por exemplo, a criança que tem uma lesão na ressonância, paralisia cerebral, eu sei que ela tem uma chance maior de voltar a ter crises. Então, às vezes, eu vou esperar um período maior. Mas se eu tenho, né, uma ressonância normal, se o eletro já está normal e a criança usa medicação e tem 2 anos no mínimo, sem nenhuma crise, a gente pode avaliar. Aí eu vou ver qual a dose de remédio que a criança está usando. A gente vai reduzindo devagar, em um intervalo bem espaçado. Está mantendo sem crise com as doses baixas, cheguei na dose mínima do remédio, vamos suspender e avaliar se ela vai voltar a ter crise ou não. Então, a gente tem muitos pacientes, a gente consegue, né, depois de alguns anos, suspender as medicações e ele não tem mais nenhuma crise. Para eu falar que a criança está curada de epilepsia, eu preciso de, no mínimo, 10 anos sem ter nenhuma crise e desses 10, 5 anos, no mínimo, tem que ser sem usar medicação. Entendi. Muito bom saber. E aí, lembrando sempre, né, essa redução de medicação sempre acompanhada e orientada pelo profissional de saúde. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum responsável deve tirar a medicação da criança sem orientação médica, não é isso, doutor Madison? Com certeza, né? Então, a gente sempre tem que avaliar tanto o aumento como a redução ou a retirada, tem que ser gradual, tem que ser aos poucos, né? Se eu retirar o remédio de uma vez, isso pode desencadear as crises. Assim como também se eu aumentar muito rápido ou aumentar uma dose muito alta de uma vez só. Isso pode piorar o quadro da criança. Então, toda alteração de medicação tem que ser com um profissional, né, que saiba tratar, que entenda o assunto e que vai saber utilizar corretamente essas medicações. E aí eu te pergunto uma questão sobre o convívio da criança, né? A criança com epilepsia, ela pode frequentar a escola normalmente? Ela pode praticar esportes? Ela pode ter uma rotina comum? Claro que sim, ela vai ter uma vida normal. É claro que a grande questão que vai interferir é a frequência das crises, né? Então, assim,
casos que tenham um comprometimento muito grande, lesões, muitas vezes essa criança já tem um comprometimento, né, importante das funções dela. Então, ela tem uma necessidade muito grande de apoio, de auxílio, e ela vai ter a vida que ela consegue por conta da lesão. E não é a epilepsia em si que vai atrapalhar muito. Sim. Mas a grande maioria das crianças, a gente consegue o controle, né, das crises com as medicações, elas vão ter uma vida normal. Vão para a escola, vão aprender, vão fazer tudo, pode sim praticar esportes. Mas existem algumas ressalvas. Por exemplo, a gente sempre tem muito cuidado com esportes em água. Por quê? Se a criança estiver em um local que ela não dá pé, que é mais profundo, ou que ela está desacompanhada, se ela estiver nadando ou se ela estiver mergulhando e ela tiver uma crise naquele momento, ela vai afundar e ela não tem os mecanismos para tentar se socorrer. Então, ela não vai bater a mão, ela não vai fazer nada para mostrar que está afogando. Então, a gente vai achar que a criança está mergulhando e aquele mergulho está demorando muito, então ela vai se afogar. Então, tem que tomar muito cuidado com atividades em água. Ah, ela pode fazer uma atividade na água? Pode, mas desde que se no local que ela está de pé, né, não está nadando, não está mergulhando, tem alguém ali ao lado o tempo todo. Por exemplo, exercícios físicos, né, ou atividades físicas que gerem um trauma, né, um impacto, por exemplo, atividades de luta, naquele início que eu estou ajustando medicação e tudo, às vezes não é tão interessante, né? Principalmente se levar golpes diretos. Sim. Isso pode atrapalhar neste momento inicial. Ou, se, por exemplo, fazer uma trilha, uma caminhada numa trilha que é muito perigosa. Também, se ele tiver uma crise naquele momento, pode levar a um risco. Então, tudo que, se tiver uma crise, levar-lhe um risco, né, de queda ou à vida, a gente tem que evitar. Então, coisas que são mais radicais, mais perigosas, é recomendado que se evite. Principalmente na fase inicial, onde estamos tentando controlar a crise, estamos ajustando as medicações, naquele período. Ah, já tem um intervalo grande, já tem um ano e meio sem crise, tem 2 anos sem crise. Estamos pensando em retirar a medicação, praticar coisa. Ah, estou retirando a medicação, vamos segurar um pouquinho. Sim. Se ficar sem crise, sem problema algum. É sempre isso, né? A gente ter prudência, né? Acompanhar. Então, assim, a criança está tendo muitos episódios de crise. Você vai levar para uma trilha de difícil acesso, que se precisar do socorro vai ser mais difícil conseguir? Não. Então, controle essa questão. Na piscina, vamos ficar na parte rasa. A família inteira está na piscina. Fica na parte rasa, alguém sempre supervisionando. Esse cuidado sempre de acordo com a necessidade do momento, né? E fora isso, elas vão conviver, vão ter os seus amigos, vão estar na escola, os professores, os familiares devem ser informados, né? Em especial, assim, a escola ser informada, né? Que ela tem aquela situação, acho que é importante também, né? Sim, eu acho que sim, porque se a criança tiver uma crise na escola, a escola tem que pelo menos sentir que pode ocorrer aquilo e saber o que fazer, né? Sim. Porque se for um evento novo me ocorreu, vai sair ligando para o pai desesperado, mas a gente afirma, olha, tem um quadro de epilepsia, ela já está em tratamento, faz uso de medicação, as crises estão controladas, então a escola já está ciente do quadro da criança e se porventura vier a acontecer alguma crise, vai saber também o que fazer, vai entrar em contato com o pai, se houver necessidade de chamar um serviço, né, de urgência, e a criança vai ser levada para o pronto-socorro, para uma emergência, né? A depender da característica da crise, de como ela ocorrer. Dr. Madison, eu vou te agradecer muito pela sua presença. Eu acho que esse é um assunto muito importante, que gera muita preocupação para as famílias. Eu acho que receber um diagnóstico desse é bem difícil para as famílias. Você que já trabalha com isso, que às vezes tem que dar essa notícia, às vezes para a criança. Eu imagino que para a família acho que fica um pouquinho preocupada e assim, perde um pouco o chão. E eu acho que isso é um tema que é muito importante também para os nossos telespectadores saberem e que há tratamento, que há controle, que há como melhorar e há como tratar essas crianças. Eu te agradeço muito pelas suas informações. Você quer deixar alguma mensagem para o nosso público? Agradeço também o convite, né, de poder vir falar a respeito de um tema que é tão importante. Realmente, né, a informação é a melhor arma, a melhor coisa que podemos ter.
Então, precisamos estar atentos, estar informados, saber o que fazer realmente nesses momentos, né? Então, se você tem alguma dúvida se seu filho pode ter uma crise epilética, teve um quadro de epilepsia, procure um profissional, converse. Se o seu filho tem um quadro de epilepsia, né? Converse, tire suas dúvidas com o profissional que está acompanhando. Saiba o que você deve fazer naqueles momentos, né? E saudamos a todos aí com a paz do Senhor Jesus, né? E estou aí aberto a novos convites, podemos falar sobre outros temas e outros assuntos. Certo. A você, nosso telespectador, muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência. Agradeço. Não esqueça, se seu filho, alguém próximo, teve uma convulsão, não se desespere. Procure o atendimento médico, siga as orientações do especialista. Informação e calma fazem toda a diferença. Até o próximo Viver com Saúde. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.